E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Queridos, hoje nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e de São Paulo nesse domingo. E é interessante ouvir essa pergunta de Jesus aos seus apóstolos: E vós quem dizeis que eu sou? Aqui, queridos, não é somente uma questão de uma resposta decorada. Eu aprendi que Jesus é Deus, ou que Jesus é o Salvador, ou que Jesus é o Redentor, ou que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas responder a essa pergunta significa uma profissão pública de fé. E significa um testemunho corajoso daquilo e daquele que está diante de mim, e que é o Messias, e que é o Redentor, e que é aquele da qual toda a Escritura falava, profetizava a respeito dele. Então era um testemunho público, corajoso. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu creio que se cumpriu as Escrituras, que tu és o nosso Salvador, que não devemos esperar um outro, porque tu és o nosso Salvador. E por conseguinte, queridos, Jesus responde: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pedro tem uma inspiração, uma moção do Espírito a respeito de quem é Jesus. E Jesus revela a Pedro quem ele é dentro do propósito de Deus, dentro do plano da salvação. O verdadeiro encontro com Cristo, ele revela qual é o sentido da nossa vida. O verdadeiro encontro com Cristo revela qual é a nossa missão nesse mundo. Quando verdadeiramente nos encontramos com Cristo, temos a resposta daquilo que somos chamados a ser e a fazer nesse mundo. A nossa identidade mais profunda é revelada no encontro com Cristo. Nós o conhecemos e nós nos conhecemos no encontro que temos com Ele. Nós o conhecemos naquilo que Ele é, naquilo que Ele faz, no seu modo de nos amar, no seu modo de agir, e nós conhecemos quem somos nós, e qual é o propósito de Deus, e qual é o sonho de Deus para conosco nessa vida. E Simão começa a ser chamado de Pedro, ou seja, aquele homem que era chamado de areia. Simão agora é chamado de Petros, pedra.
rochedo. Assim como também Saulo começa a ser chamado de Paulo no encontro que tem com Jesus. Mudanças profundas acontecem no encontro com Jesus. Isso me faz lembrar a oração que Santo Agostinho sempre fazia. Senhor, mostra-me quem Tu és e mostra-me quem sou eu. Mostra-me quem Tu és, Senhor, eu quero Te conhecer. E mostra, Senhor, quem sou eu. Que eu não tenha medo de me conhecer, que eu não tenha medo de conhecer a minha verdade, que eu não tenha medo de conhecer o que Tu tens para mim. O que Tu tens reservado para mim. E foi o que aconteceu com esses dois homens, que hoje são baluartes, são colunas, são testemunhas, são exemplos de fé e são nossos amigos no céu, que oram conosco, que suplicam conosco a Deus, porque gozam da visão do rosto de Deus na eternidade. Mas Jesus teve que investir nesses dois homens. E Deus não desiste, queridos, quando Ele deseja o coração de um homem e de uma mulher, Ele não desiste. Pedro também, quantas vezes achou que poderia resolver as coisas por si mesmo. Pedro quantas vezes pensou em desistir. Quando Jesus fora morto, Pedro disse: eu vou voltar a pescar. E o Senhor teve que ir atrás dele novamente. É interessante como Deus, antes de transformar esses dois homens em apóstolos, teve que conquistar o coração desses dois homens. Conquistar o coração de Pedro naquilo que Pedro era expert, naquilo que Pedro sabia fazer, naquilo que Pedro conhecia. Um dia Jesus aparece a Pedro, vai ao encontro de Pedro e pede que Pedro lhe traga peixes para ele comer, e Pedro diz: bom, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos nada. Jesus diz: vai, lança a rede, avança para as águas mais profundas. Talvez Pedro tivesse olhado para Jesus e pensado: bom, talvez de carpintaria você conheça, porque seu pai é carpinteiro e você trabalha com isso, mas de pesca conheço eu. Mas, baseado na tua palavra, nós vamos lançar as redes. Lançaram as redes e pegaram 153 grandes peixes, a ponto das redes se romperem. Jesus mostra a Pedro que quando as coisas são feitas a partir da obediência a Deus, milagres acontecem. A maior aventura de uma pessoa é viver a aventura da fé.
A maior aventura nesse mundo, bem-aventurar a vida nesse mundo, é viver uma amizade, é estreitar uma amizade com Cristo até o ponto que a cada dia que vivamos, nós possamos perceber a novidade de vida, o modo como Deus nos surpreende a cada dia quando nós andamos com Ele, quando nós o amamos, quando nós vemos que Ele jamais desiste de nós e que a sua graça vai nos dando forças para que a gente jamais se renda diante das nossas misérias, diante das nossas fragilidades, incapacidades e pequenez. Porque às vezes o que nós achamos que é mais interessante para Deus é somente os nossos talentos, os nossos dons. Mas na verdade o que Cristo quer é a nossa fragilidade. O que Cristo quer é o reconhecimento da nossa impotência, que sem Ele nós nada podemos, sem a graça dEle nós nada alcançamos, que até mesmo querer o bem, ir em direção ao bem, desejar o bem, já é ação do Espírito Santo dentro do nosso coração. Por isso que uma das coisas importantes na fé de alguém que crê em Jesus é tornar-se ateu de si mesmo. Mas como assim, Frei? Nós vivemos num mundo que te diz, você pode tudo, você consegue tudo, pense positivo. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu quero, eu posso, eu consigo. Muito mais do que isso, é o que Deus pode em nós, é o que Deus consegue em nós. É o que Deus realiza em nós. Certo dia Jesus disse, o Filho do Homem vai ser entregue. Pedro disse, jamais, Senhor, Deus não permita isso. E Jesus olha para Pedro e diz, afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. Em outro momento, Pedro diz, nós vamos morrer com ele. E até chega a desembainhar uma espada e cortar a orelha de um soldado, querendo mostrar que ele iria até o fim com Jesus. E Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mostrando a impotência de Pedro. Mostrando que nas coisas de Deus, o que é necessário não é a prepotência, o orgulho, a vaidade humana, mas o reconhecimento do seu próprio nada. É dentro daquilo que nós não somos, é dentro daquilo que nós não podemos, que Deus vai agir, que Deus vai atuar. Quem consegue manter, por exemplo, um compromisso de fidelidade até o fim dentro do matrimônio, se Deus não o sustentar com a sua graça, com o seu amor, com a sua presença? Que homem consegue viver uma sua consagração como um sacerdote, ou como um religioso, ou como uma consagrada? Se Deus não o auxiliar, purificando, limpando o seu coração, a sua mente, a sua alma, quem consegue levar hoje
O projeto de constituir uma família, um lar, uma igreja doméstica e ser fiel a essa comunidade de amor até o fim, dando a sua vida, entregando a sua vida, sendo fiel, amando aquelas pessoas, ajudando a fazer com que o plano, o projeto de Deus ali possa imperar no coração de cada um, se Deus assim não o ajudar. Ninguém consegue. Talvez alguns hoje olhem para o casamento e digam: o casamento está em crise. O matrimônio está em crise. A família está em crise. Não é que está em crise. A maior crise que pode haver na vida de um ser humano é crise de fé. Porque se você tira os teus olhos de Deus, se você tira os teus olhos da eternidade, se você tira os teus olhos do céu, você vai colocar os teus olhos aonde? Você vai colocar a tua alma aonde? Você vai colocar o teu coração aonde? Naquilo que é passageiro? Isso será a tua maior derrota. Construir sobre o nada, sobre o vento, sobre a areia. Pedro aprendeu a confiar em Jesus. Enquanto Pedro estava querendo organizar as coisas ao seu modo, foi necessário um olhar de Jesus no mais profundo da alma de Pedro, para que ele caísse em arrependimento, chorasse profundamente, até o momento que fosse revestido do poder e da força do alto, para poder corajosamente dar a sua vida por Cristo. Encontrar um sentido pelo qual ele poderia dar a sua vida, morrer por um sentido, morrer por uma causa, e a causa de Pedro era Jesus. Se você não é capaz de morrer por aquilo que você ama, não basta viver por isso. Se você não é capaz de dar a vida por aquilo que você acredita, qual é o sentido viver por isso? Pedro precisou ser revestido do poder do alto. E aí, quando ele é revestido da graça de Deus, é preciso colocar 16 soldados para fazer uma escolta à vigia de Pedro, mas mesmo assim Deus envia seu anjo e o retira de dentro da cadeia, de dentro da prisão, e ele continua pregando o evangelho, anunciando o evangelho. Deus não nos impede de enfrentarmos dificuldades nas escolhas que nós fazemos, mas lá dentro das escolhas que nós fazemos, das decisões que nós tomamos, se o nosso coração está unido ao coração dele, ele vem, ele se manifesta, ele se faz presente, ele nos sustenta, ele nos leva para frente. Assim é a ação de Deus. Um outro homem que teve que fazer a experiência dessa visitação de Deus foi o apóstolo Paulo, chamado então de Saulo. Um homem muito certinho, muito organizado na lei, no cumprimento da lei.
estudioso da lei, estudioso da disciplina, dos costumes, formado na escola mais rigorosa do farisaísmo, formado entre os grandes mestres da sua época, como Gamaliel. Um homem aparentemente sábio e conhecedor e muito zeloso. E de tanto zelo que tinha quando ouviu falar do cristianismo, da fé cristã, que Jesus estava ressuscitado, muito zeloso da sua fé judaica, ele pensou consigo: vamos erradicar, vamos cortar o mal pela raiz, vamos perseguir, vamos acabar com essa seita para que parem de falar desse homem, que esse homem está vivo, que ressuscitou, que venceu a morte. Vamos acabar com essa história. E o que acontece quando ele está indo para Damasco? Ele tem um encontro com Jesus. E toda a sua estratégia cai por terra. Todos os seus esquemas caem por terra. Todos os seus programas e planos e projetos caem por terra. E ele vai aprender agora a andar na fé, a viver pela fé, a ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque às vezes essa é a nossa tentação, queridos. Eu quero organizar a minha vida como eu desejo. Eu quero projetar a minha vida como eu desejo. Eu quero pensar como vai ser a minha vida daqui 5, daqui 10 anos, daqui 20 anos, o que eu vou fazer, a minha família, os meus filhos, a minha esposa e o meu trabalho, e vou organizar tudo bonitinho, bem arrumado. E às vezes quando Deus entra, todo o projeto humano vai por terra. Porque Deus mostra que sem Ele nós nada podemos fazer. Ou às vezes no caminho, aquele projeto que você tinha, aqueles sonhos que você tinha, os seus esforços humanos, às vezes bate à tua porta o imprevisto, aquilo que não estava no seu esquema, acontece de maneira diferente o que você projetou e você se sente perdido. Mas mesmo assim, Deus te olha e te diz: vem, filho, vem aprender a andar comigo, a viver comigo, a viver os teus sonhos comigo e a descobrir os meus sonhos na tua vida. Foi o que aconteceu com Paulo. Alcançado por Jesus, depois Jesus o envia a anunciar o evangelho nas sinagogas, prega nas sinagogas, há uma resistência muito forte à pregação de Paulo. Ele diz: eu vou para os gentios, começa a pregar entre os gentios, os gregos naquela época, o povo pagão, quem não fazia parte do povo judaico, começa a pregar, organiza algumas comunidades e Deus diz: Paulo, eu vou tirar você desse lugar e vou enviar você agora para a Europa, para um outro lugar. E Deus vai sempre fazendo com que Paulo conheça e perceba que não é ele agora que conduz a sua vida. Quem está no controle da sua vida agora, quem é o capitão da sua vida, quem vai mostrar a direção da sua vida agora é Jesus Cristo e não mais ele. É bonito ver o modo como Jesus vai mostrando a fragilidade
do coração humano e a grandeza do poder de Deus. Por isso, queridos, uma das coisas que é indispensável no nosso amor por Cristo é manter a humildade de coração. Porque há situações, às vezes, na nossa vida que nos humilham, nos dão a aparência de fracasso, nos dão a aparência de derrota, nos dão a aparência de estarmos perdidos, mas quando nós fixamos o nosso olhar em Cristo, nós vemos que há uma luz maior do que a nossa luz que nos conduz. É a luz do Evangelho. É essa luz que te conduz. É quando você olha para você mesmo e você percebe: eu não consigo ser o pai que eu queria, eu não estou conseguindo, não estou dando conta de ser aquela mãe que eu desejava ser, eu não consigo ser o marido que eu sonho ser, eu não consigo ser a esposa com virtudes como eu queria ser. É nesse momento da tua fragilidade, da tua impotência, do teu nada, que é a hora de Deus na sua vida. Foi assim que Deus agiu na vida desses homens. Foi quando eles se dobraram, reconheceram que nada podiam, e derramaram lágrimas aos pés de Cristo, que Cristo os levantou e disse: eu vou conduzir vocês. E hoje são duas lâmpadas acesas na casa de Deus, a iluminar o mundo, a iluminar muitas vidas, com uma luz que não é deles, uma luz que Cristo colocou sobre eles. E que maravilhosa carta hoje de São Paulo a Timóteo, ao jovem Timóteo, quando ele diz: combati o bom combate, preso, está enviando suas últimas cartas, dizendo: completei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente para mim, mas também para todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Combati o bom combate, diz o apóstolo Paulo. Completei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente para mim, mas também para todos o que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Ou seja, a mim e a você está também reservada uma coroa de glória, porque Deus quer coroar aqueles que fazem parte da sua família real, e você faz parte da família real de Deus. Se você teve a graça de ser mergulhado na Santíssima Trindade, se você tem essa marca do Espírito, da filiação de Deus em você, você é filho de Deus, você é amado por Deus, você tem uma dignidade altíssima diante de Deus, você vale o preço do sangue do Cordeiro, você vale a vida de Deus. Por isso é Deus que te dá uma dignidade altíssima. Não é o mundo que te dá a dignidade, não é o mundo que te dá uma glória passageira, porque a glória do mundo passa. Uma hora o mundo te coloca lá em cima, outra hora o mundo te joga no lixo.
Por isso você não vale aquilo que você tem, você não vale aquilo que você conquistou. O teu preço, o teu valor não é aquilo que você tem ou conquistou, ou conseguiu, os teus diplomas, ou as tuas conquistas, os teus bens, não, nada disso. O teu preço verdadeiro é o sangue do Cordeiro. Esse é o teu preço verdadeiro. O restante é bolha de sabão, é miragem que acaba com o tempo. Está reservada a você uma coroa. Somos chamados a ser coroados no céu, como Paulo se via. Vai chegar uma hora, eu vou entregar a minha vida, mas tem uma coroa reservada para mim. Dá uma olhadinha no teu irmão que está do seu lado, diz para ele, tem uma coroa reservada para você. Dá uma olhada na cabeça dele, se vai ficar boa essa coroa. Acho que vai ficar boa, né? Tem uma coroa. Não deixe essa coroa rolar pelo chão, se perder. Sustenta o teu amor a Cristo. Deixa o Espírito Santo te fortalecer até o fim. Reze diariamente, como ensina Santo Agostinho, pedindo o dom da perseverança final. Senhor, eu não quero só andar contigo 1, 2, 3, 10, 20 anos, não. Eu quero perseverar até o final ao teu lado. Eu quero perseverar até o último suspiro da minha alma ao teu lado, e daqui quero ir ao encontro contigo. Pedir o dom da perseverança. Combater o bom combate. É esse combate que a igreja é chamada a enfrentar, e nós, como igreja, e termino com as palavras de Jesus a Pedro hoje no Evangelho, narrado por São Mateus, quando ele diz: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Jesus está dizendo aqui que o inferno vai se levantar contra a igreja. O inferno vai se levantar contra os filhos da igreja, para esfriar a fé dos filhos da igreja. Vai se levantar contra os ministros da igreja. Mas a promessa de Jesus é que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Ela vai triunfar, porque nela está Cristo, porque o Senhor dela é Jesus Cristo, e ela vai prevalecer sobre o poder do inferno. E quantas lutas a igreja já enfrentou nesses 2023 anos? Quantas conspirações, quantas ideologias, quantas perseguições, quantas mentiras, e quantos pecados mesmo dos filhos da igreja, que não conseguiram nem mesmo arranhar a beleza da esposa de Jesus nesse mundo, porque ela vem de Deus. E quando os filhos da igreja pecam, não pecam porque a igreja ensina isto, mas pecam porque se rendem às mentiras desse mundo.
Mas a igreja caminha, mesmo quando ela é chacoalhada pelas tempestades desse mundo. E ela vai rasgar os mares desse mundo. Porque o casco do barco da igreja é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E vai nos levar até o porto da salvação. E ninguém consegue destruí-la. Nem mesmo os pecados dos filhos da igreja conseguem destruir a igreja. E termina o Evangelho. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Que Jesus está nos ensinando aqui. Primeiro, queridos, que Jesus, após a queda do homem e da mulher pela desobediência, agora pela fé nele, pela obediência a ele, Jesus tira as chaves da morte das mãos de Satanás, tira as chaves do inferno das mãos de Satanás, tira as chaves que poderia fechar os céus para nós e coloca agora nas mãos de Pedro da igreja. Diz agora: a minha igreja terá autoridade para cancelar na força e no poder do meu nome e do meu sangue tudo aquilo que o pecado faria perder. Por isso, querido, a igreja é essa arca de salvação. A igreja é esse lugar onde Cristo continua nos salvando, onde Cristo continua nos redimindo, onde Cristo continua nos ensinando, onde Cristo continua por meio dos sacramentos nos fortalecendo com a força do Espírito Santo, colocando o bálsamo do Espírito Santo na nossa alma, no nosso coração, para nos curar e nos preparar para a eternidade. Porque as chaves da vida foram tiradas das mãos de Satanás. Ou seja, a igreja, a missão da igreja é sempre saquear o inferno, tirar do inferno, tirar daquilo, como diz hoje o apóstolo Paulo, ele diz: eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. É isso que a igreja faz, é tirar das garras de Satanás, é tirar da boca do leão, da boca do maligno, aqueles que já estão sendo devorados pelos pecados, devorados pela mentira desse mundo, e transportá-los ao coração de Deus. Que esses dois amigos que temos nos céus possam interceder por nós, queridos, para que continuemos a nossa missão. Um dia foi eles que tiveram que testemunhar a fé em Jesus. Hoje somos cada um de nós que somos chamados a testemunhar. No tempo deles, foram os cristãos lá do tempo deles, os homens, as mulheres, os casais, as famílias,
que iam se tornando cristãs, assumiam o seu amor a Jesus até o ponto de serem perseguidos e mortos, mas eles tinham uma causa, um porquê morrer, que era Jesus. E a morte para eles não era nada mais do que uma vírgula de uma eternidade que se iniciava. Agora somos nós. Jesus confia em nós. Unidos, é claro, à igreja celeste, unidos à igreja padecente, mas somos nós, igreja militante, igreja combatente, que devemos levar a missão de transmitir o Evangelho. Você, jovem, você, adulto, você, adolescente, a igreja continua revivendo em nós. A igreja continua sendo renovada em nós. Quem vai levar a igreja? Nós vamos levar a igreja. Não nós por nós, mas nós conduzidos pelo sopro do Espírito Santo. São as novas famílias, são os matrimônios onde se busca a santidade, são as vocações que vão surgindo, vocações para o sacerdócio, vocação para a vida consagrada, vocação para o matrimônio santo. Somos nós hoje que vamos fazer com que a igreja continue a sua missão nesse mundo. Somos nós, guiados pela ação do Espírito Santo. Que nunca tiremos o nosso olhar do olhar de Cristo. O mesmo olhar que levantou aqueles homens, o mesmo olhar que atraiu Pedro e Paulo, é o mesmo olhar que me atrai, que te atrai, que me fortalece, que te fortalece. É o mesmo olhar que te faz crer que mesmo que no mundo tenhamos aflições, devemos ter coragem, porque Jesus venceu o mundo e com Ele somos capazes de vencer o mundo, de vencer os nossos pecados e de vencer o maligno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.